Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para a estreia na Copa do Brasil, a previsão de público melhorando, venda de ingressos para o duelo. Diante da equipe do Flamengo, a arbitragem definida para domingo. É jogo contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais informações sobre a situação de Dudu. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui com aquela prestação de serviços, porque tem o jogo do Cruzeiro nesta quinta-feira e tem o jogo do Cruzeiro também no domingo, diante da equipe do Flamengo. E aí o Cruzeiro solicitou, primeiro, um aumento na previsão de público para 28 mil torcedores para o jogo desta quinta-feira. A previsão inicialmente estava em 25 mil. A venda deu uma melhorada, então teremos aí entre 25 e 30 mil torcedores nesta quinta diante do Vila Nova. E tá rolando a venda para domingo contra o Flamengo. A previsão inicial de 40 mil, mas todo mundo sabe, depende do jogo desta quinta, o torcedor dá aquela animada, isso pode aumentar. É jogo aí para um grande público no domingo, às 18h30, no Mineirão. E tem uma informação importante, e já fica aqui o pedido para a gente ficar atento no que vai acontecer no retorno. É que o Flamengo solicitou a carga de 10%. Isso está no regulamento. O Flamengo fez valer o direito dele, pedindo no regulamento carga de 10% do Mineirão. E com isso o Cruzeiro liberou o setor roxo superior e uma parte do laranja superior para o Flamengo. Aí depois tem a divisão ali de torcida. Então o Flamengo faz essa venda, inclusive, no site dele. E aí, o que o torcedor do Cruzeiro quer é que no retorno, a diretoria do Cruzeiro faça a mesma coisa. Porque a gente já cansou de ver o Cruzeiro ir ao Rio de Janeiro e estar lá em um setor separado a torcida do Cruzeiro. Cerca aí de 2.500 ingressos. É o que o Flamengo cede. E o Flamengo está no direito dele, porque o Cruzeiro não solicitava antes. Como o Flamengo solicitou agora, a gente espera que o Cruzeiro faça a solicitação. E aí o Flamengo está pronto para atender. É a informação que vem do Rio de Janeiro. Então, para que tenha reciprocidade, é só o Cruzeiro solicitar no retorno. Aí, claro, eu sei que vai depender de posição na tabela, como que vai estar o time, mas eu espero de verdade que o Cruzeiro peça 10% da carga lá no Maracanã. A gente sabe que tem torcedor do Cruzeiro para comparecer, para colocar 5, 6 mil lá no Maraca. É o que a gente espera então e vamos ficar atentos quanto a esta questão. Por falar no jogo de domingo, a arbitragem está definida. O Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio é árbitro FIFA. Ele vai apitar esse jogo da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? A última partida que o Wilton ele apitou foi um empate por 1-1 no Independência, o jogo do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro acabou perdendo nos pênaltis. Ele então será o dono do apito no domingão, às 6h30. O horário é até legal, né? Dá para o torcedor aí comparecer em grande número no Gigante da Pampulha. Mas claro, o foco é na estreia na Copa do Brasil. E aí, agora vamos acompanhar como o Cruzeiro vai estrear na terceira fase da competição. Por falar em estrear, a preparação foi encerrada hoje na Toca da Raposa 2, concentração. Vamos ver aí o que fará o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Uma tendência de que ele deu uma rodada em alguns atletas, aqueles que estão mais desgastados em relação ao jogo de domingo, por exemplo, né? Porque o campo lá em Uberlândia é um campo mais pesado, e pensando também no duelo com o Flamengo. O Flamengo, por exemplo, vai jogar nesta quinta, mas está preservando aí um monte de jogador, Alexandro, De La Cruz, também Arrascaeta, Pedro. Essa turma não vai para o jogo, hein? Flamengo que lidera aí o Campeonato Brasileiro e mesmo assim, hein, tem
preservado os jogadores Rossi, Alexandro, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Claro que o elenco do Flamengo, né? Você pode preservar todo mundo, que ainda vai ter um dos melhores times aí do futebol brasileiro. Sobre Dudu, hoje ele fez um treino na Toca, no mesmo horário de todo mundo, mas obviamente não foi o treino com o grupo, até porque ele ficou fora aí dos últimos treinos, desde que ele foi cortado do jogo diante da equipe do Vasco. E a informação é: o Dudu volta a treinar. O Dudu vai voltar a jogar? Essa é uma resposta que ainda temos que aguardar. Isso é uma incógnita. O que aconteceu? Teve a reunião realmente, e até ter esta reunião, as partes foram oferecendo o Dudu aí no mercado. Dizem até que o Atlético Mineiro se animou. Eu não consegui confirmar essa informação. Outros clubes não se animaram. E aí a gente pode colocar Botafogo, Grêmio. E com isso, houve uma dificuldade para se acertar uma saída, vamos dizer, amigável do Dudu. Porque se fosse uma saída amigável, isso já teria acontecido. E aí, o Cruzeiro, obviamente, a janela fechada é o primeiro ponto, sem interessados concretos para alguma situação de saída que seja favorável ao Cruzeiro. O que seria isso? Não ter que pagar nada. O contrato é longo. O Dudu também, no direito dele, assinou um contrato, o Cruzeiro topou, ninguém colocou faca no pescoço do Cruzeiro para fazer um contrato, o Cruzeiro fez, o Dudu assinou e ele tem o direito de querer o que está no contrato. Isso é absolutamente normal. O Cruzeiro não ia assumir esse prejuízo de se pagar um valor alto para ter o Dudu fora, para acertar uma saída do atleta através de rescisão. E aí a definição foi: o Dudu treina normalmente na Toca da Raposa 2, se vai para jogo é outra história. Acho inclusive que para esta quinta-feira está fora, mais do que normal também essa questão, e os próximos passos a gente precisa aguardar. Dá para cravar que a situação está totalmente solucionada? Não dá. Por isso, a gente precisa aguardar os próximos capítulos. É Copa do Brasil, é o rei de copas, é o Cruzeirão em campo, no Mineirão, feriado, Cruzeiro e Vila Nova, jogo duro, hein? O time do Vila é bom, jogo duro no Mineirão. E como vai o Cruzeiro? Matheus Pereira, vai jogar ou não? Ele treinou, não treinou? Como é que tá a vida do MP10? Como é que tá o Cruzeiro pra amanhã, Pansieri? Thiago, o Cruzeiro treina hoje, à tarde, na Toca da Raposa, e aí o técnico Leonardo Jardim vai dar um encaminhamento a essa equipe. A boa notícia que ele teve foi o William trabalhando normalmente com os companheiros, torna-se opção aí pro lado direito do Cruzeiro. O Fagner vem sendo titular, mas é bom ter o William também lá como jogador para fazer essa função, caso tenha necessidade, né? O Fagner, por exemplo, no jogo passado contra o Vasco, cansou a beça ali no final e foi substituído pelo garoto Janderson, que fez a estreia com a camisa do Cruzeiro. Então, para a lateral direita, é uma novidade, pelo menos no banco de reservas pode ter o William, né, que hoje vive essa condição de suplente no time celeste. Agora o Matheus Pereira, Thiago, ontem foi a campo. Hoje, ele ir a campo também vai definir se vai participar ou não do confronto, né? Então, ontem participou do treino, na segunda-feira foi lá, fez a atividade com a fisioterapia, com a preparação física do Cruzeiro. E vamos ver, se ele participar da atividade, sem problema, vai pro jogo. Mas é um atleta que a gente precisa colocar como dúvida, porque no jogo do Vasco foi no sacrifício, foi no famoso intensivão, né, daquele trabalho com o departamento médico, para que pudesse atuar no jogo com o Vasco. Então são essas as possibilidades. Agora, fica uma dúvida, Thiago, será que ele vai colocar o time que ele vem atuando no Brasileiro? Porque ele achou uma cara, né, dessa equipe que atua no Brasileiro. Será que ele vai repetir essa formação? O treino de logo mais a responder. Agora, se não tiver o Matheus Pereira, o Gabigol, será que entraria para fazer essa função um pouco mais recuado? Até porque o Dudu fazia essa função quando não tinha o Matheus Pereira. Então, será que ele dá uma recuada no Gabigol? Ou será que ele põe um rapidinho, né, tipo o Rodriguinho,
o Marquinhos. São as ideias, são as possibilidades nessa equipe do Cruzeiro para amanhã, Tiagão. Ô, Nath Fiuza, diante da sua avaliação, repito, jogo duro, Vila Nova, bom time já. O Rafael Leal vai dizer das novas. Aliás, pode falar agora, Rafa. Eu tô elogiando o Vila Nova, tô acompanhando a Série B. Adoro ver a Série B, né? Não é de hoje. E o Vila Nova não é de hoje que faz boas campanhas na segunda divisão e é o atual campeão goiano. Venceu o estadual depois de 20 anos. O Vila de Goiás é o Tigrão, hein, Leal? Boa tarde. Um abraço, Thiago. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes. Preparação finalizada pelos lados lá de Goiânia, viu? Vila Nova que embarca rumo a Belo Horizonte no início da tarde desta quarta-feira. E que fecha o mês de abril com um saldo positivo. Dos 5 jogos disputados, perdeu apenas um. Foi no início do mês, dia 5 de abril. Derrota por 1-0 para o Coritiba. São 4 jogos de invencibilidade e a última vitória foi sobre a Chapecoense, 1-0, a última partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Lacerda fechou a preparação, a gente ainda tem a dúvida sobre a situação do Jean Mota, ele que sentiu um desconforto muscular na última partida. Por outro lado, o Igor Henrique, que é outro meio-campista, está de volta. Normalmente, esse time do Vila Nova joga no 4-3-3, mas a tendência é que entre com o meio-campo mais povoado para encarar o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Provável Vila Nova deve ir a campo com House no gol, Elias, Thiago Panussá, que é o Thiago ex-zagueiro do Galo, Bernardo Chapo e William Formiga, João Vieira, Arilson, Diego Torres ou Jean Mota e Igor Henrique, Júnior Todinho ou Facundo Labandeira e Gabriel Poveda. Thiago Reis. Ô, Nath Fiuza, diante das informações do Leal e principalmente diante do que disse aqui o Emerson Pansieri, o que você espera do Cruzeiro para amanhã, Nath? Ô Thiago, a gente quer ver em campo o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, não o Cruzeiro da Copa Sul-Americana. Ainda que importante pontuar, o Cruzeiro da Sul-Americana tem sido um Cruzeiro mais mexido, um Cruzeiro diferente, em especial pensando no jogo da semana passada, né, contra o Palestino. O Cruzeiro do Campeonato Brasileiro tem sido o Cruzeiro que o Leonardo Jardim considera ideal. Vamos ver a questão da lateral direita. Eu acho que o Fagner vive um momento melhor, se puder contar com ele, acho que será mais benéfico ao time. A questão do Matheus Pereira também, eu acho que ele pode ser uma peça importante. Eu tenho observado um crescimento do Matheus Pereira nessa equipe, ainda que ele não tenha conseguido dar nenhuma assistência ou feito gols nesses últimos jogos. Eu tenho visto um Matheus Pereira mais participativo, mais envolvido, correndo mais no campo, mais presente nos lances mais perigosos do Cruzeiro. Então eu acho que seria um bom acréscimo tê-lo em campo, até pela responsabilidade que tem o time celeste de já construir um bom resultado, porque ao contrário do Atlético, o Cruzeiro faz a primeira partida em casa e eu acho que não há outro resultado a se pensar que não seja a vitória. Tem que ser um Cruzeiro, acho que uma postura mais agressiva, pressionando o Vila lá na frente, tentando já roubar essa bola, tentando forçar o erro do adversário, que foi nesse estilo que a gente viu a melhor apresentação do Cruzeiro até aqui nessa temporada, que foi justamente aquele jogo contra o Bahia, né, Thiago? Ô, Edu Panzi, você também espera esse jogo duro, como eu estou imaginando? Cruzeiro pode ter um jogo tranquilo. Copa do Brasil até agora ninguém teve jogo tranquilo, né? Isso que eu ia falar com você. Qual jogo foi tranquilo pros grandes? Nenhum, né? Só jogo apertado. Todos tiveram jogos difíceis. Os que venceram pelo placar mínimo. Jogo apertado, jogo brigado. E eu acho que a tendência é que Cruzeiro e Vila Nova também seja um jogo dessa maneira. O Vila é um time que não tem nenhum receio em jogar se defendendo para contra-atacar, sair em velocidade. Aliás, tem essa característica, o seu treinador tem essa característica. Jogadores com essa característica do jogo reativo, do jogo do contra-ataque, tem uma boa bola aérea. É um time montado para jogar uma Série B, cara. É um time que tem característica do jogo do mata-mata, sabe da superioridade do Cruzeiro e vai tentar cozinhar o jogo o máximo possível. Por isso, Thiago, analisando o adversário, Vila Nova, que não vai ter nenhum constrangimento em baixar a linha e se defender dentro da sua área ou próximo da sua área, acho que é jogo pro Gabriel Barbosa. Não me surpreenderia do Gabigol iniciar esse jogo contra o Vila, inclusive Gabriel Barbosa e Caio Jorge juntos. Rafael Leal tá chegando pra falar sobre isso mesmo? Sobre o Dudu, Rafael? Sobre o Dudu. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem contigo, Júnior? Tá joia? O que tá acontecendo com o Dudu? Pois é, tivemos a tal reunião, né, na Toca da Raposa 2 para definir a situação do Dudu
E eu tô com uma equipe de peso aqui, né? Henrique André está comigo. Já o Emerson Pansieri chega também para explicar essa situação. Pra ver, né? Será que ele vai ser reintegrado? Conseguiram chegar a um acordo? Até porque a rescisória do homem não é barata, né, Henrique? Tá na casa de 60 milhões, né, meu velho? É isso aí, Rafa. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui, né? Pra importante. ouvir melhor. Aí, ó. Com esse fundo musical maravilhoso. Você viu? Tudo bom, Júnior? Beleza, sim. Pois é, o futebol é maravilhoso, Não né, é? cara? As coisas mudam rapidamente. Vim aqui falar da parte do Atlético, né? O Atlético vai negar, o Atlético vai desconversar, mas a gente apurou que, de fato, principalmente o interesse partindo do técnico Cuca em contar com o Dudu no Galo. Ontem houve uma reunião na sede do Atlético lá em Lourdes entre o Paulo Brax, CEO do Galo, com o André Cury, que é empresário do Dudu. Eu conversei com o Brax, ele admitiu, ele falou, não, tive a reunião, tive o encontro, mas o Brax ele desconversa se o assunto for o Dudu. Por quê? Primeiramente, o Dudu tem contrato com o Cruzeiro, né? E isso no meio do futebol seria um grande desrespeito, né? Você conversar com o agente de um clube, de um jogador que tem contrato com outro clube. Então o Atlético desconversa, o Paulo Brax fala que este não foi o tema da reunião, mas indo em outras pontas, a gente sabe que, de fato, se o Dudu rescinde com o Cruzeiro, o Atlético passa a ser a primeira opção do camisa 7 do Cruzeiro. Gente do céu. Vamos saber do lado do Cruzeiro, então? Vamos. Porque o Emerson Pansieri já está conectado. Novidades, Pansi. Um abraço, boa tarde. Um abraço para todo mundo, para quem nos acompanha. Grande Júnior, Henrique, Rafa, olha só. Não teve um acordo, né, para essa rescisão contratual do Dudu com o Cruzeiro. Então, por isso, o jogador está de volta aos trabalhos na Toca da Raposa. É uma informação importante. Dudu volta a treinar com o grupo hoje à tarde. Teve essa reunião realmente do Cruzeiro com o empresário do atleta, né? E teve também o André Cury participando dessa reunião com o Cruzeiro, o Pedro Júnior participou, o Alexandre Matos participou. Então ele está liberado, ele estava liberado dos treinos ontem e ele voltou às atividades, voltou a poder participar das atividades. Então hoje a expectativa é que ele esteja em campo com os companheiros para fazer esse treino, que é aquele treino de véspera da partida amanhã contra o Vila de Goiás. É o treino mais importante, né, na véspera do jogo, esse duelo que é o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E a intenção do Leonardo Jardim, do técnico do Cruzeiro, é reincorporar o Dudu, colocar o Dudu nesse trabalho, até porque o Cruzeiro fez um gasto alto, né, na contratação desse atleta, né? Tem um salário alto, tem essas questões importantes que são levadas em consideração, uma rescisão na casa de 60 milhões de reais, o vínculo dele é até dezembro de 2027. Então, o Cruzeiro sabe que teve uma grana já que foi gasta com o Dudu. Então, o Cruzeiro queria uma rescisão com o Dudu a custo zero. Mas, o que nós sabemos também de informação é que o lado do Dudu, né, o André Cury, propôs aí pelo menos a metade. Não chegaram a um acordo, para rescindir a metade. Não, o Cruzeiro não aceitou, mas aí é uma informação de momento que o Dudu vai treinar hoje. Pelo menos essa é a expectativa, todo mundo já na Toca da Raposa esperando o atacante Dudu para essa atividade. Ô Júnior, e cabe lembrar que o mesmo aconteceu no Palmeiras, né? Ele ficou treinando durante 8 meses. Vai me surpreender muito se o Dudu for utilizado por mais de 5, 10 minutos nos jogos, né, Rafa? Pode ser colocado ali no final. Henrique, tá? Isso não é informação, isso é opinião. Eu acho que a gente vai ver isso ao passar do tempo, né? O quão aproveitado vai ser o Dudu. Porque o Cruzeiro, reintegrando ele, também se protege juridicamente. Lógico. Porque o jogador não está escanteado, né, Rafa? Então, a gente tem que ver os próximos dias, mas não existe clima, né? Não adianta a gente ouvir agora que tá tudo bem, foi tudo resolvido, porque não está. Não está. Há um clima ruim entre as partes e a relação entre Cruzeiro e Dudu tá estremecida e não tem como fugir disso. Agora me assusta muito um jogador que já deu problema no Palmeiras, tá dando problema agora no Cruzeiro, o Atlético ainda se interessa nesse problema, né? Mas eu acho que isso parte me assusta um pouco, assim. Parte talvez do Cuca, né? Mas aí é o Cuca, né, Moreira? O Cuca gosta do cara, né? Aí é a questão muito do treinador, é uma coisa muito pessoal do Cuca. Já foi treinado por ele. E outra coisa, sempre tem dois lados, né? Sempre tem dois lados. Isso. Sempre tem dois lados. Esperemos pra ver. Oremos, mas né? o resumo da prosa aqui, de vocês três aqui, é que o Dudu pode pintar no Atlético, é isso?
Para resumir a prosa? Pode pintar no Atlético. Mas nesse momento ainda vai ser reintegrado no Cruzeiro, mas É o seguinte, há uma possibilidade. a janela de transferências, ela só vai abrir em junho. Isso. Né? Então, antes disso, nada pode acontecer. E até o nosso querido Peixe está informando ali que, se não me engano, o Dudu tem 5 jogos pelo Brasileiro. Se Ele fizer não mais pode 2, fazer mais que 7. ele não pode mais atuar por nenhum clube da Série A. É verdade. Não é só o Galo, não. É porque estão falando de Botafogo e Grêmio de olho também. Se completar 7 jogos, já era. É o que reforça a minha tese de que não vai ser aproveitado. Vamos ver. Esperemos. Ô Pans, obrigado, viu? Um abraço. Vamos acompanhar porque tem treino importante, jogo contra o Vila. Será que Dudu vai pro jogo? Interrogação, como diz o outro, viu, Moreno? O Cruzeiro teve o Dudu treinando hoje na Toca da Raposa. O acompanhamento desde o início da manhã, a gente trazendo as informações, isso na hora do almoço, até à tarde também, quando participamos do Chamada Geral, tava nessa com o Henrique André, porque o assunto também caminha um pouco pro Atlético, né? A verdade, Cirilo, é que a intenção até do Leonardo Jardim colocar o Dudu para treinar é até evitar, né, que o Cruzeiro tivesse aí uma rescisão contratual, pudesse perder uma grana aí com esse jogador, o contrato até dezembro de 2027, o Cruzeiro já investiu em luvas, tem um salário também considerado até alto aí para os padrões do futebol brasileiro, mas aí o Dudu não tem culpa disso, né? O trabalho dele tem essa bonificação, tem esse valor que está agregado ao tudo que ele representa no futebol brasileiro. Sinal marcou 6h45, mas a verdade é essa: o Cruzeiro colocou novamente o Dudu para treinar. Agora, Pansieri vai ser relacionado para o jogo contra o Vila Nova? Essa é a pergunta, né? Será que ele vai participar dessa concentração do Cruzeiro? A verdade, Cirilo, que dentro desse quebra-cabeça, uma situação também importante que apuramos e antecipamos aqui na Itatiaia, o valor da multa é 60 milhões. Quem cuida da carreira do Dudu, né? O representante do jogador André Cury, que chegou ontem e se reuniu com o Cruzeiro, né? Com o Pedro Júnior, com o Alexandre Matos. Eles até propuseram fazer um pagamento aí, receber um pagamento na metade, né? Desses 60 milhões. Vamos colocar 28 milhões, 30 milhões. E a informação que eu tenho é que foi rechaçado pelo Cruzeiro. Falou que esse valor o Cruzeiro não paga para rescindir com o atleta, o Cirilo. Não é um dinheirinho, né? Não é um dinheirinho. O Ale, tem até uma matéria, né, Pansieri, também explicando no nosso site. É importante destacar que você falou de relacionar, por exemplo. Se o Dudu entra em campo na Copa do Brasil, ele não pode jogar por outro time. Exato, isso pesa também. Porque esse ano passado não podia jogar fase nenhuma. Se você jogasse uma fase, qualquer que seja, por uma equipe, você não poderia jogar por outra equipe em nenhuma outra fase. Para essa temporada mudaram o regulamento e colocaram que você não pode jogar por duas equipes, por uma equipe diferente, digamos assim, desde que você não tenha atuado por essa primeira equipe a partir da terceira fase. Ou seja, jogou as duas primeiras fases apenas, você estaria liberado para jogar a Copa do Brasil em outras fases por outra equipe. Como o Cruzeiro não jogou as duas primeiras fases, o Dudu não pode jogar agora a terceira. Já configuraria isso aí. Então, Copa do Brasil, se ele joga contra o Vila, fim de papo para jogar por outra equipe. Na Série A ele tem 5 jogos, né? Tem. Então pode jogar mais um. Mais um ele pode. O 7º não pode. Não pode completar 7 jogos. Não poderia completar 7 jogos. Ou seja, ele poderia jogar contra o Flamengo. Mas depois não. O Ale, não acho que faça qualquer sentido o Dudu entrar em campo antes de resolver completamente essa questão burocrática. E nem é essa a ideia do Cruzeiro, né? Com certeza. A ideia do Cruzeiro é tentar minar as forças do Dudu, fazendo com que ele se apresente, com que ele treine, eu acredito que em separado, que ele tenha os horários fixos, que ele fique ali escanteado até ele assim, abrir mão de algumas coisas, né? Inclusive desse valor aí que foi citado pelo Pansieri. Então agora é uma queda de braço, para ver até onde o Dudu aguenta, até onde o Cruzeiro vai, para ver o que pode ser feito para que todos os lados, né, não sejam tão prejudicados. Agora, uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que é o mais importante dessa história toda, é que quem fez essa multa contratual, e aliás tem outras multas aí que já foram especuladas, inclusive de comissão técnica, de dirigente, mas quem está fazendo essas multas precisa ganhar um Oscar, hein? Porque não é qualquer cara que faz uma multa, não só essa, hein?
Mas é multa com esses valores, assim, né? O contrato já é um contrato que é gigantesco, o melhor contrato da vida do Dudu. Ele não vai encontrar um contrato parecido com esse aqui no Brasil. O Dudu tem 33 anos, contrato até dezembro de 2027, multa rescisória de 60 milhões de reais. É uma loucura. Nós estamos ficando malucos. É uma loucura. Para um jogador, inclusive, que eu considero ainda um jogador valioso do ponto de vista técnico, mas que vinha de uma lesão muito grave, que ele ficou sem jogar praticamente 1 ano. Quando voltou, teve dificuldades, inclusive de relacionamento com o treinador, com a presidenta, enfim. Mas quem fez essa multa quem fez essa multa não gosta do clube. Tá? Quem fez essa multa, é bom que fique claro, não gosta do clube. Para mim é o principal responsável por tudo. E como eu disse, hein? Vocês, torcedores, ainda vão se surpreender com outras multas que podem aparecer por aí. Agora, vai ser essa guerra fria aí. Então você deixa o Dudu de escanteio, vai minando as forças dele pra ver se ele cede aqui, se ele cede ali. Aí o Dudu, vamos ver quanto tempo ele aguenta, sabe? Ficando nessa situação. Qual é o real interesse dos clubes? Porque uma coisa é você querer o Dudu a preço de banana, né? Até eu quero. Outra coisa é fazer alguma coisa parecida com o que o Cruzeiro fez nesse contrato que você citou. Então vamos esperar. Mas esse braço de ferro aí vai continuar por um tempo, na minha opinião. Chegou. Que nós apuramos é que o André Cury chegou a conversar em algo pela metade desse valor. E o Cruzeiro não topou. Pode entrar outra equipe na história? Pode. O Atlético, pelo que a gente está sabendo, está interessado no jogador? Parece que está interessado. Outras equipes... É engraçado, porque quando um jogador desse ele ganha as páginas, né, dos sites, destaque na TV, em outras emissoras, não só a nossa, né? Pelo Brasil, outras rádios também estão falando do Dudu. O que acontece? O jogador, ele é procurado sim. Não adianta vir falar que o jogador não foi procurado, gente. Nós estamos falando do Dudu. Nós estamos falando do Rafael Leal, não? Não, nós estamos falando do Enes Pancieri, sabe, dar um chute na bola. Não, nós Por isso que a gente é jornalista esportivo. Sabe, nós estamos falando de um cara que tem um patamar alto, que chegou aqui, que deu uma entrevista falando que queria jogar no Cruzeiro e tudo mais. Tudo isso pesa. Então outras equipes se interessam. Eu teria espanto de outras equipes não se interessar pelo jogador. Justo. Entendeu? Ah, mas o salário é alto. Gente, tudo na vida existe negociação. Então isso que acontece, o jogador voltou a treinar, mas amanhã, valendo esses primeiros 90 e poucos minutos, né, dessa terceira fase da Copa do Brasil, com certeza... O Alê tá aqui, que é da bola, conhece de vestiário, né? O cheiro do vestiário, assim, daquelas coisas que acontecem ali, o clima do vestiário, tudo isso tá na cara que pra esse jogo ele tá fora. O Alê, e parece que clima realmente não tem mesmo, né? Para além deste jogo, eu acho assim, é uma multa rescisória muito alta, talvez possam pensar em reintegrá-lo se não conseguirem chegar a um acordo, mas... tá aí escancarado, na cara, pra todo mundo ver, que não tem clima pro Dudu continuar no Cruzeiro, olha. A não ser que tem uma reviravolta muito grande, que não me parece, é um estilo do Leonardo Jardim, é o estilo, até se você for buscar, dos treinadores portugueses, né, que são mais radicais assim, ou mais profissionais, né, eles têm mais essa linha dura assim. E o Dudu também não parece muito arrependido. A gente não sabe, da missa metade, né, o Rafa? A gente não sabe o que foi prometido pro Dudu quando da sua contratação, né? A gente não sabe o que realmente o Dudu falou pro Jardim, ou pra quem quer que seja, pro Pedrinho, ou pro Alexandre Matos. A gente não sabe o que o Pedrinho, o Jardim e o Matos falaram pro Dudu. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe só, que se tornou público, foi a entrevista do Dudu, que o Jardim já falou que não foi por causa disso que ele saiu, né? A única coisa que a gente tem de público, que a gente tem certeza absoluta, é isso. O resto que a gente tem, né, Pancieri, é especulação. Sim. Um acha que ele falou isso, mas ninguém fala nada. Eu conversei com uma fonte mesmo, que me falou que não teve essa ideia do Dudu pedir que o Jardim deixasse o Cruzeiro. A fonte me falou isso. Não teve isso não. Então, pessoas ligadas aí à diretoria e que estão sempre lá e ouvem o que é conversado diretamente com, né, Matos, com Pedrinho, com essa turma.
Essa pessoa me falou, Você não. sabe que outro dia eu tava ouvindo o Felipe Melo, que ele é comentarista lá do Sport TV e tal. Jogou com o Dudu também. Jogou com o Dudu. Eles não são os melhores amigos. Tanto que o Felipe Melo falou que achava que o Dudu não tinha que ter dado aquela entrevista depois do jogo contra o Palestino. O Felipe Melo falou isso publicamente, né? E aí o Denilson, que também trabalha lá, perguntou pro Felipe, falou, você acredita que o Dudu possa ter pedido a cabeça do treinador? Essa conversa do Denilson com o Felipe Melo no ar. No programa de domingo lá, que é comandado pelo Rizek. O Felipe Melo falou o seguinte, eles não são os melhores amigos, tá? E ele criticou a fala do Dudu. Ele falou assim, eu tenho certeza que o Dudu não pediu a cabeça do treinador. Isso falou o Felipe Melo, não sou eu que tô falando, não. Ele falou, eu tenho certeza que o Dudu não fez isso, porque não é o perfil do Dudu. Eu convivi com o Dudu muito tempo, com treinadores, inclusive, que não tinham uma ótima relação com ele, não é o perfil dele. Então, assim, eu só quero dizer o seguinte, que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe, né? Então, nesse momento, parece que é difícil. Mas, o que a gente tem que ver, sempre que eu acho que tem que pesar, é o que é o melhor para o Cruzeiro. O Cruzeiro é melhor pagar 60 milhões? Não acredito, né? Pro Cruzeiro é melhor que ele vá para um rival? Também. Sabe, no Cruzeiro é bom que ele fique lá se ele estiver insatisfeito ou se o treinador não quiser. Então a gente tem que pensar no que é melhor pro Cruzeiro. Acho que essa história não termina rápido. Acho que essa história ainda vai ter, sabe, vai ter um joguinho de xadrez ali, um joguinho de paciência para ver o que pode ser feito de uma maneira que pelo menos fique mais ou menos para todo mundo. Para não fique um prejuízo muito grande para ninguém, ok? Pra ninguém sair perdendo muito, né? Muito, porque eu vou te falar que com essa história toda, pra mim, todo mundo perde. Claro. Todo mundo perde. Do jeito que tá, todo mundo perde. Mas eu acho que essa história vai demorar um pouquinho mais pra ver se consegue ajeitar ali, pra não ficar tão ruim pra todo mundo. E essa matéria, o Ale e Rafa também, que nós fizemos hoje, né? Construímos aí com o Bruno Furtado, com o Henrique André também. É uma parte... É interessante dessa matéria é que o Dudu, né, ele sabe, né, o Cruzeiro sabe, por exemplo, que no caso o Atlético teria interesse, né, no jogador. E Sim. que dentro do Cruzeiro, o Cruzeiro não tá muito preocupado com isso, não. Se ele vai pro Atlético, se ele vai pro Botafogo, quer resolver o caso, né? Agora, o destino final dele... Porque a gente sabe que muita gente fala, não pode negociar, não pode aceitar. Enfim, por exemplo, quando saiu o Cruzeiro, lembra do Fred? Sair de um e pro outro. Enfim, a verdade é essa. O Cruzeiro, ele quer que a situação seja resolvida. O Matos está cuidando disso. Hoje a reunião participou o Matos, participou o Pedro Júnior com o André Cury. O André Cury voltou a ter uma conversa com o Cruzeiro, né? Tinha rompido ali na época do... Ronaldo, enfim, agora volta a conversar com o Cruzeiro e aí vão tentar costurar a melhor saída para essa história. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!